Olá, tudo bem? Eu estou com essa camisa aqui, Jade Renovação, é da empresa que eu trabalho, e eu queria dedicar esse vídeo hoje ao Davi, que é o dono da empresa, que também é meu cunhado, e a sua esposa Yara, né, a minha irmã, que estão possibilitando a minha estadia aqui na França e possibilitando também, de certa forma, que eu grave esses vídeos que eu tenho compartilhado com você, e eu acredito que assim como tem edificado a minha vida, também está edificando a sua, e pode edificar, né? Porque é essa a intenção, compartilhar um pouco do conhecimento de Deus e a gente trocar uma certa ideia e ir crescendo na graça e no conhecimento das coisas de Deus. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito discutido hoje, né, no tempo atual, que é sobre fake news. Todos vocês já ouviram falar de fake news. E o que vem a ser fake news? News, em inglês, quer dizer novas, notícias. Porque em português também novas é notícia, né? A gente pergunta assim, quais são as novas? Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram aos pastores: eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Ou seja, então, news quer dizer notícias, quer dizer novas, novidades. E fake tem a conotação de uma coisa falsa, de uma falsa notícia. Uma notícia não verdadeira, inverídica, um boato. E a fake news, no contexto atual, não é tão somente uma mentira, mas como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é um engano, porque o engano pode ser também uma verdade usada de maneira fraudulenta, uma verdade usada com fins espúrios, com o fim de prejudicar alguém ou prejudicar alguém, né? Destruir a vida de alguém. Então, uma fake news não é necessariamente uma mentira. Tanto pode ser uma mentira, quanto pode ser uma verdade usada de maneira fraudulenta, mal intencionada, com o objetivo de prejudicar a alguém. Tudo bem, então definimos aqui o que é fake news. Agora nós vamos analisar as pessoas que estão dizendo, que estão lutando contra a disseminação das fake news. Quem são essas pessoas? Os órgãos de imprensa tradicional, alguns políticos, alguns poderosos, né? E são essas pessoas, os politicamente corretos, que se acham os donos da razão, os donos da verdade, são essas pessoas que estão, entre aspas, brigando pela notícia pura, né? Pela a notícia verdadeira, e alardeando essa luta contra as fake news. Ou seja, para essas pessoas, fake news é tudo que não vem das fontes originais, que não vem dos meios tradicionais de comunicação de informação, o rádio, a TV, as revistas, os blogs, os sites, a imprensa oficial, que não vem das leis do Congresso, das câmaras, das ONGs, das entidades. Ou seja, para essas pessoas, tudo que é fake news é o que não provém delas. Mas aí vamos analisar agora a prática dessas pessoas, comparar o discurso com a prática. Quem mente mais no mundo do que o meio de comunicação, os meios de comunicação, a imprensa? Quem mente mais do que a televisão? Quem mente mais do que jornalista? Quem mente mais do que político? Quem mente mais do que o Supremo? Ou você acredita que o Supremo está em defesa da verdade? Por que será que aquele ministro morreu anos atrás de um acidente, entre aspas, de avião, quando ia entregar uma lista com o nome de uma centena ou várias centenas de políticos e empresários e meio de comunicação envolvidos em falcatruas? Por que todo político safado, ladrão, canalha, sem vergonha, quando pego com a boca na botija, com a mão na cumbuca, porque todos eles querem ser julgados pelo Supremo? Será que eles têm amor à verdade? Por que uma certa ministra do Supremo, anos atrás, disse que se nós brasileiros soubéssemos do que eles sabem, a gente não dormia?
O que é que essas pessoas sabem, meus queridos? E o que é que elas estão escondendo de nós? E por que essa preocupação agora com as chamadas fake news? Tem alguma coisa mais fake do que propaganda política? Do que horário político? E como que esses políticos hoje que se dizem defensores da verdade chegaram ao poder? Quem mente mais do que um político? Para que um programa mais fake do que o programa eleitoral gratuito? Que só do nome já é uma fake, porque de gratuito não tem nada. Porque aqueles programas são pagos com seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o seu sangue, com o nosso suor. É o nosso sangue. Para o quê? Para disseminar mentiras. 90% do que os políticos falam em seus programas eleitorais acerca dos seus adversários é mentira. E 90% do que eles falam acerca de si mesmo também é mentira. E isso é pago com o nosso dinheiro, não é gratuito. Aqueles programas não é feito de graça. Então isto é fake news. E como que essas pessoas que vivem da fake news, que obtêm o seu poder, o seu status, através de fake news, como que eles podem nos acusar de disseminadores de fake news? O que é que está em jogo? Está em jogo em poder. O poder, porque o conhecimento é poder. Quem detém o conhecimento, quem detém a informação, detém o poder. E era isso que acontecia. A imprensa tradicional sempre detiveram o poder de dominar a sua mente. Você achava bonito o que a televisão dizia que era bonito. Você achava bom o que a televisão dizia que era bom. Você gostava da música que passava no rádio. Você gostava do time que a televisão dizia que era bom. Você odiava quem a televisão dissesse para você odiar. O jornalista tinha o poder da vida e da morte na ponta da sua caneta ou no seu microfone. E eles perderam isso. Eles perderam isso. E é por isso que está o desespero. Fazendo uma comparação, vou pegar uma comparação positiva, de algo positivo, e trazer para uma outra conotação, analisar de um outro ângulo. Veja bem, no Jardim do Éden, Deus criou um casal ali. Vamos comparar essa pessoa como humanidade, porque é isso que significa a palavra Adão. Adão não é um nome próprio, não era o nome daquele homem, e sim quer dizer humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou a humanidade. Então, Adão chamou a sua esposa de Eva porque ele queria dizer, você é mãe da humanidade. Então, Adão e Eva é o pai e a mãe da humanidade. E ali a humanidade tinha um contato direto com Deus, que era a verdade absoluta. E todas as tardes eles se reuniam com Deus e colocavam o papo em dias. Ali eles atualizavam as informações. Havia uma comunicação, né, de duas vias, de Deus para a humanidade, da humanidade para Deus. E aquilo ali era a certeza absoluta, era a verdade absoluta, porque Deus é verdade. Em Deus não há trevas nenhuma, não há mentira. E o homem só conhecia a verdade, só conhecia o bem, o prazer, a felicidade, a dignidade, a simplicidade, as delícias. O homem só conhecia o lado bom da vida, porque eles estavam com Deus, que lhe passava toda a informação necessária que eles necessitavam. Porém, a serpente, né, que é astuta desde o início, ela veio quebrar essa harmonia. E ali no meio do jardim tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente foi que criou a primeira fake news. A primeira fake news da história foi criada ali no Jardim do Éden. Porque Deus havia dito para aquele casal, para a humanidade, não toque, não coma, porque você vai morrer. E a serpente disse o quê? Toque, coma, porque você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Então ali foi criada e proferida a primeira fake news da história. E a humanidade, vendo que aquela fruta era agradável, era desejável e boa para dar entendimento, seus olhos se iluminaram e ela comeu. E eles comeram daquela árvore e ali abriram seus olhos e eles descobriram que estavam nus e se envergonharam uns dos outros e foram se esconder. Ponto. E aí foram expulsos do jardim e lançado agora
a sua própria sorte. Se ali no jardim só havia felicidade, delícias, conforto e verdade, agora eles estavam entregues à sua própria sorte, em meio de cardos, espinhos, abrolhos, no meio de feras, porque se eles poderiam dormir encostado no leão, agora o próprio mosquito poderia lhe transmitir a dengue e eles morrerem. Né? Não tinha chuva, não tinha sol escaldante nas suas costas, não temia o pavor noturno, porque a noite não lhes assustava, mas agora estavam com medo até da própria sombra. Mas Deus, ainda sabendo que aquele casal poderia levar a mão àquela fruta e comer, Deus não os impediu. Deus lhes alertou, Deus lhes avisou e lhes aconselhou que não fizessem, mas Deus não lhes proibiu que fizessem uso daquela árvore. Então, o que é que eu venho trazer para os nossos dias em relação a fake news? Os meios de imprensa tradicional, os políticos, os poderosos, os humanistas, os defensores aí do politicamente correto, sempre se colocaram como Deus. Sobre as nossas vidas, eles se colocavam como Deus, os donos da verdade, os donos da razão. Quem dirigia a nossa vida era a televisão, era a imprensa. Você se baseava pelo que saía nos jornais, pelo que falava na televisão, pelo que falava no rádio, pelo que os políticos criavam nas suas câmaras secretas. Então, essas pessoas eram os deuses da notícia. A verdade absoluta estava com eles. Eles tinham o poder do bem e do mal, da vida e da morte. E eles diziam para nós o que comer, o que vestir, o que gostar, o que falar, como deitar, como dormir, como procriar, como trabalhar, ou seja, como odiar. A imprensa tradicional oficial era quem dirigia a vida da população, quem disseminava guerras, quem fomentava guerras, quem iniciava guerras e terminavam guerras. Era sempre a imprensa, a mídia tradicional, e os políticos e os governantes eram quem fazia isso. Mas aí apareceu a serpente da internet. Serpente da internet que foi criada por eles próprios. A internet foi criada pelos governantes, pelo poder, pelo controle, pela inteligência da mídia. Assim como a serpente do Jardim do Éden também foi criada por Deus. O próprio Satanás foi criado por Deus, não como Satanás, mas foi criado como anjo, porém se tornou Satanás. Isso, mas não tira a verdade que foi também criado por Deus, né? E se voltou contra a humanidade, contra a criação de Deus, porque queriam se colocar no lugar de Deus. Assim também, meus queridos, a imprensa oficial, tradicional, os políticos se colocam como Deus, como o dono da razão, os donos da verdade. E a internet, que é a serpente criada por eles, veio abrir os nossos olhos. Veio mostrar uma outra via. Veio abrir, nos mostrar que nós estávamos nus. Mostrar que estávamos nus quer dizer que nós estávamos enganados, que nós éramos inocentes demais. Que há outra coisa, além do que a televisão mostra. Há um outro olhar, há um outro ponto de vista. E que eles não estavam tão certos assim. O que eu quero dizer? Que Deus foi mal, que Deus errou, que Deus estava errado? De maneira nenhuma. Eu estou fazendo uma comparação de uma coisa positiva, de uma verdade, para contradizer a mentira. Porque Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é fiel e tinha tudo de bom. Deus só tinha o bem para aquele casal. Mas esses deuses do Olimpo, da imprensa, nunca teve nada de bom para você. Nunca teve nada de bom para mim. Imprensa, políticos, governantes, nunca pensou na sua vida, meu irmão. Nunca pensou no seu conforto, nunca pensou no seu bem-estar. Pelo contrário, eles pensam no seu controle. Porque o objetivo dessas pessoas é poder, é controle. Eles não querem te matar. Não pense que a serpente queria matar aquele homem. Porque se ele quisesse matar, eles simplesmente mordia. Ia picar e matava. Eles não queriam matar. Eles queriam controlar. Eles queriam fazer com que aquele casal se perdesse. Assim são os deuses da imprensa hoje. Os deuses dos congressos.
das presidências, das câmaras, os dominadores deste mundo tenebroso, eles não querem matar você, eles querem te dominar, eles querem te controlar, eles querem ter o poder da sua vida, da sua morte, te dizer o que você come, o que você veste, em quem você acredita, em quem você não acredita, quem você ama, quem você odeia, do que você tem medo, do que você deseja. Esse é o objetivo deles: controle, domínio, poder. Mas o que acontece? Assim como aconteceu no Jardim do Éden, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim, mas agora não, agora fomos nós que expulsamos os deuses do Olimpo. Com o advento da internet, nós expulsamos os pseudos deuses do controle das nossas vidas. Hoje nós não dependemos mais esperar o jornal lá das 8 para nos dar boa noite para que a gente durma sossegado. Nós não precisamos esperar o domingo para assistir aquele programa lá, né, excepcional, para a gente começar a semana e passar a semana inteira discutindo o que foi falado naquele domingo. Odiar quem eles disseram para a gente odiar, amar e reverenciar quem eles nos disse para reverenciar durante a semana inteira, até que chegue o próximo domingo e mude as moscas. Mas a caca continua a mesma. Nós expulsamos os deuses do Olimpo, os deuses da comunicação, os donos da mentira. Nós expulsamos, tiramos dele o poder da vida e da morte. E agora esse poder está nas suas mãos. Esse poder está nas suas mãos. O homem foi expulso do jardim, agora eles tinham que se virar, porque eles recebiam tudo prontinho da mão de Deus. Tudo que eles dependiam estava na mão de Deus. Eles estavam ali na dependência de Deus. Agora eles estavam entregues à sua própria sorte. Eles estavam entregues ali à sua própria sorte. E assim é o que acontece com a internet. Antes nós estávamos dominados pelos meios tradicionais. Nós não tínhamos como pensar, como comprovar, como contestar uma verdade ou uma mentira, como comprovar se era verdade ou era mentira. Nós tínhamos apenas que aceitar ou não aceitar. Gostando ou não, era aquilo que o jornal falou e tá falado. Hoje, você está entregue à sua própria sorte, mas você tem o direito de escolher. Hoje, com o advento da internet e das redes sociais, a notícia é produzida a cada minuto, a cada segundo. Você tem N fontes aonde se basear. Você acredita naquilo que você quer acreditar. Você pode seguir as pessoas que você quer seguir. Você pode bloquear as pessoas que você quer bloquear. Você pode assistir o que você quer assistir. Você pode compartilhar aquilo que você quer compartilhar. Você tem opção. A chave está nas suas mãos. Então essa comparação que eu faço hoje, o porquê que eles estão tremendo de raiva, porque eles não têm mais o controle sobre você. Eles não têm mais controle sobre o que você vê, sobre o que você assiste, sobre o que você compartilha. Por isso, essa briga e essa falácia de dizer que está combatendo a fake news. Eles não estão combatendo fake news, meus queridos. Eles estão combatendo a sua liberdade. Eles estão combatendo o seu direito de ver a vida ao seu modo, de selecionar aquilo que você quer, de selecionar aquilo que você quer ouvir, ouvir a música que você quer ouvir, assistir o vídeo, o programa que você quer ouvir, gostar do político que você quer gostar, ainda que seja safado, a escolha é sua. Se é ladrão, se é cachorro, se é honesto, se é pilantra, se é falso e você quer gostar, é um direito seu, é uma opção sua, porque você sabe tudo da vida do político, da vida do artista, da vida do jornalista, da vida do pastor, da vida do padre. Você sabe tudo. Então se o cara é bom, é honesto e você quer seguir, é um direito seu. Se é safado, cafajeste e você quer continuar seguindo, é um direito seu. É uma opção sua. A internet veio te dar esta possibilidade. E por bem ou por mal, Deus fez exatamente a mesma coisa. Ele deu o direito de escolha para Adão e Eva. Está aí a árvore. Depois, mais para frente, ele disse assim para nós: eis que te proponho o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus é poderoso, Deus é verdade, Deus é o dono da verdade, mas Ele não nos obriga a nada, Ele nos dá a opção. A escolha é minha. Se eu quiser ser um canalha ou uma pessoa decente, a escolha é minha.
Se eu quiser ser um policial ou um bandido, a escolha é minha. Se eu quiser ser um médico ou um monstro, a escolha é minha. Então, Deus não me obriga a nada. Ele não fechou a porta está aberta. E o que acontece hoje, para terminar esse vídeo aqui, entre o que os políticos e que a imprensa tradicional chama de informação verdadeira e o que eles chamam de fake news, eu prefiro mil vezes ficar com a liberdade de escolha. Porque ainda que eu quebre a cara, a escolha foi minha. Eu vou seguir aquilo que eu quiser seguir. Eu vou acreditar naquilo que eu quiser acreditar. Eu vou escolher aquilo que eu quiser escolher. Eu tenho a liberdade de deletar, de excluir, de compartilhar ou apagar aquilo que eu quiser. Eu tenho a liberdade de selecionar as informações que eu quero. Eu tenho a liberdade de acreditar naquilo que eu quero acreditar, de acordo com a minha sensibilidade, de acordo com o meu ponto de vista, de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com a minha crença, de acordo com a minha espiritualidade, de acordo com a minha capacidade mental, intelectual ou com a minha simplicidade, de acordo com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Eu prefiro ficar com essa liberdade. Ainda que eu seja visto como um tolo, ainda que eu seja visto como um idiota, ainda que eles pensem que eu estou enganado, eu prefiro ficar com a liberdade de escolha. Então, se liberdade de escolha para essa gente é fake news, eu fico com o que eles chamam de fake news. Porque a verdade é uma coisa só. Essa verdade está em Deus, essa verdade está em Jesus Cristo. O resto é ponto de vista. E ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E o ponto de vista é que é o ponto da questão. Muito obrigado. Escolha o lado certo.